O arrebatamento já aconteceu sobre a doutrina do arrebatamento secreto, a tal doutrina que foi criada pela tradição religiosa em que diz que um dia Cristo Jesus ainda virá nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eles acreditam que os cristãos serão arrebatados de forma súbita da terra para os céus, como se fossem sugados, corpos humanos físicos, corpos do pecado, sendo levado para sempre para estar com o Senhor. Vejamos em 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo esclarece que o Senhor, em sua vinda, daria prioridade aos mortos, aqueles que estavam no Hades, e ali eles seriam recebidos para sempre para estarem com o Senhor. Em seguida, o apóstolo Paulo continua falando sobre nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo agora chama a atenção da igreja que aquele tempo estava realmente bem próximo, quando ele diz, depois nós os vivos, depois nós quem? A igreja presente do século XXI, nós, Irmandade da Fé em Cristo do século XXI? Não. Paulo fala também nós. Ele com aqueles irmãos de Tessalônica, que de forma breve veria essa vinda acontecer, e assim estaria para sempre com o Senhor. E por conta disso, não deveriam viver alarmados, preocupados, como quem não pudesse assim não desfrutar das promessas de Deus em sua vinda em glória. Então, era desta forma que o apóstolo Paulo estava falando. Seremos arrebatados, seremos tomados para Ele, uma vez que a manifestação da vinda do Senhor em juízo contra Jerusalém era a sua vinda nas nuvens do céu. Então, Ele vindo nas nuvens do céu, estaria assim tomando para si a sua igreja, tomando para si a sua noiva, e assim desposando-a e vivendo para sempre com seu Senhor. Assim foi a igreja em todo o primeiro século, onde viviam a expectativa da vinda do Senhor gloriosamente, para poder desfrutar gloriosamente do reino dos céus, e assim se conclui a vinda do Senhor nos ares. E o tal do arrebatamento que a igreja persiste, e ainda fica dizendo que seja de forma pejorativa, de corpos humanos saindo da terra para o céu, para estar para sempre com Deus, isso não procede. Então, veja só que coisa mais interessante para a gente começar a entender as questões, levando em conta para quem o apóstolo Paulo falou, e se estava em linha ou não com aquilo que Jesus já tinha proferido dentro das questões apocalípticas. Essa é a razão que encontramos aqui para entender desta forma. E o apóstolo Paulo conclui dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então vocês vejam que era um consolo justamente pelos irmãos estarem sofrendo escárnios, perseguições e até a morte. E por assim estarem meio que confusos se estariam para sempre ou não com Jesus em seu retorno de glória, ou se esse retorno aconteceria realmente. Então, esse é o sentido. Até antes de 1830, não se falava de tal doutrina do arrebatamento secreto, onde se divide a segunda vinda de Cristo em duas partes. A primeira para arrebatar de forma pejorativa a igreja, como se ensina por aí, e da outra maneira, quando ele retornaria para executar o juízo na terra aos ímpios e estabelecer assim o seu reino eterno.
Então é muito confuso. Margaret MacDonald foi a pioneira dessa doutrina e foi bem aceita pelo John Nelson Darby, um grande teólogo da época. É nesse momento que ele começou a tratar com mais profundidade dessa doutrina. E, por fim, Cyrus Egerton Schofield, que fez até uma Bíblia, cuja qual em seu rodapé todas as questões relacionadas à escatologia bíblica é toda infundada nessa questão ideológica de um arrebatamento secreto. Então está aqui na Bíblia a questão bem concisa, bem coerente. Uma vez que você faz uma observância dentro de uma perspectiva futura para a igreja do primeiro século e não para nós hoje, igreja do século XXI. E que a questão de um arrebatamento secreto nunca foi aquilo que o apóstolo Paulo quis transmitir para a igreja de Jesus naquela oportunidade. Então Jesus Cristo veio, o arrebatamento ocorreu, e é por isso que você está aqui. Isso não quer dizer que você não esteja para sempre com o Senhor, ou não tenha sido tomado para Ele. Então esse é o sentido da palavra do Senhor. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Fica na paz e no amor de Deus.